Bom dia, 7FA, 7FB. Vamos continuar, né, com a aula de História. Então ficou faltando, né, falar sobre as corporações de ofício. Na aula passada eu falei com vocês sobre as guildas e as ranças. O que eram as guildas? Eram comunidades de mercadores que viviam na mesma cidade ou na mesma região. Já as ranças, né, eram associações de cidades comerciais. Bem, os artesãos, eles criaram, né, entre os artesãos, essas associações eram conhecidas como corporações de ofícios, tá? E ali, né, essas corporações de ofícios, que eram formadas pelos artesãos, né, era do mesmo ramo. Por exemplo, grupo de sapateiro, alfaiate. É igual hoje, quando hoje nós temos o quê? Não é corporações, nós temos associações, né? Sindicatos de professores, médicos. Então, naquela época, era chamada corporações de ofício. Então, a corporação de sapateiros, alfaiates, pedreiros, eles trabalhavam numa mesma cidade, né? E o objetivo era o quê dessas corporações? Estabelecer um preço único para uma mercadoria, para não haver a concorrência, tá? Outra coisa aqui, no caso das corporações, havia uma grande preocupação, né, em controlar a qualidade dos produtos, né? Lembrando que eram sapateiros, artesãos e outros, né? Então havia uma hierarquia dentro dessas corporações. Por exemplo, o mestre. Quem era o mestre? Era o dono da oficina, era o dono da ferramenta. Ele, né, para se tornar um mestre, ele tinha que fazer uma prova, né, fazer um belo sapato, uma joia, para que ele pudesse mostrar que ele sabia dominar a tarefa que ele fazia. Além do mestre, vamos ter o oficial. Quem era o oficial? Era um adulto que estava ali trabalhando para o mestre, tá? Ele poderia se tornar um mestre? Poderia. Ele tinha que fazer uma prova para mostrar a qualidade dele. E finalmente tínhamos o aprendiz, que a gente tem até hoje, né? O aprendiz. Quem era o aprendiz? Era a criança ou adolescente que estava ali aprendendo o ofício. Né? Hoje a gente não tem aprendiz legal, que é aquele jovem que está ali aprendendo o ofício. Bem, no caso do aprendiz, né? O aprendiz, ele morava na oficina do mestre e ele recebia como pagamento a alimentação, tá? Então, lembrando, mestre, o dono da oficina, oficial era aquele que trabalhava, o adulto que trabalhava para o mestre, e finalmente o aprendiz. Bem, durante o século XIV, né, nós vamos ter várias crises e vamos ter doenças também, né? Nós tivemos uma doença, hoje como a gente tem a Covid, lá na Idade Média nós tivemos a chamada peste negra. O que era essa peste negra? Ou a peste bubônica, o nome já está dizendo, né? A peste bubônica ou a peste negra, ela dizimou quase 1/3 da população da Europa. O nome, né, peste bubônica, veio de quê? Porque os navios que vieram, do caso, aí lá do Oriente, eles traziam, né, nos seus porões ratos. E esses ratos tinham uma pulga, e essa pulga era que transmitia a doença, tá? A transmissão ocorria principalmente pela picada da pulga do rato, né? Que matava em 2 ou 3 semanas, só é se lembrar do Covid, né? Ou então era contaminado pela via aérea, respirando. A pessoa contaminada respirava, passava para o outro, tá? Bem, muita gente morreu aí, o que eles estavam fazendo? Com medo do contágio. Quando sabia assim, naquela casa teve a doença. Então, o que as pessoas faziam? Eles trancavam do lado de fora, eles pregavam as portas e janelas para que as pessoas não saíssem de dentro de casa. Obviamente, vinha a morrer, né? E, claro e evidente, morrendo dentro de casa, a casa lá selada, né? Era um contágio maior. Então, a gente está lembrando a peste negra, ela lembra hoje, né, a Covid, e ela matou
um terço da população da Europa, só ficou na Europa, ela não se expandiu para os outros continentes não, tá? Além da peste negra, nós tivemos também rebeliões de camponeses. Os camponeses se rebelavam através do que? Devido que a exploração que eles viviam, tá? Uma das mais sangrentas rebeliões camponesas que nós tivemos ocorreu em Paris no ano de 1358 e ficou conhecida como Jaqueires. Doenças, rebeliões camponesas e a famosa Guerra dos 100 Anos. Essa Guerra dos 100 Anos, gente, ela durou mais de 100 anos, né? Ela foi do ano de 1337 ao ano de 1453. Mas por que nós chamamos Guerra dos 100 Anos? Ela leva mais de 100 anos. Ela levou 116 anos, né? Mas ela é chamada de Guerra dos 100 Anos porque ela vai marcar, né, o século, né? E por que ocorreu essa guerra? O motivo inicial dessa guerra foi que o rei da França, que era na época Carlos IV, ele não tinha filho. Aí quando ele morreu, o rei da Inglaterra, né, disse que tinha direito ao trono da França. Então a disputa pelo trono da França leva a essa guerra. A guerra foi entre a Inglaterra e a França, tá? O conflito durou várias gerações, né? Até que os ingleses foram finalmente expulsos da França. Então foi restaurado a coroa francesa. Nessa guerra, nós tivemos o destaque para uma jovem, a Joana d'Arc. Joana d'Arc ajudou o rei da França a se colocar no trono, mas ela foi capturada pelos ingleses, né? E o rei da França não fez nada para salvá-la. Aí ela foi condenada, né, à fogueira, porque ela foi considerada uma bruxa, já que ela dizia que ouvia vozes, que Nossa Senhora foi que levou ela a lutar. Ela lutou bravamente e ela conseguiu dar ao rei da França o trono, mas acabou morrendo. Hoje em dia, ela é considerada a patrona da França, ok?